Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, conforme o combinado. E eu ia lançar mais um vídeo no dia de hoje, e aí tá. E esse vídeo é para falar sobre futebol feminino, já que é a proposta do meu canal, falar tanto do masculino como do feminino, tá? Eu vou tentar equilibrar essas duas coisas, embora seja difícil, e eu vou explicar para vocês por que é difícil, tá? Sobre o grupo do Internacional, as contratadas, como é que está esse elenco e qual é a perspectiva, né, que a gente pode ter para esse ano com o Inter. Tá? Primeiro, para mim saber as características dessas jogadoras que o Inter contratou, tá? Até para levantar alguns dados e tentar fazer alguma coisa, alguma coisa parecida com o scout, é difícil, você não consegue fazer scout das jogadoras, tá? Falta realmente instrumentos para fazer isso. Enquanto que no masculino tu tem uma fartura de possibilidades, seja sites gratuitos, pagos, tá? No feminino tu já não tem isso, tá? Realmente é bem diferente, tá? É uma dificuldade realmente fazer scout no feminino. Eu acredito até que o Capa, eu creio, tá? Não quero pensar diferente, realmente ficaria muito decepcionado se fosse diferente, mas eu acredito que o Capa ele deve separar algumas pessoas para trabalhar com o feminino e essas pessoas elas têm que assistir os jogos, colher os dados, trabalhar esses dados para o Inter poder fazer alguma coisa em termos de scout no futebol feminino. Tá? O departamento, o CAPA, né, o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, que é isso, são as palavras que designam essa sigla, né, que é o CAPA, CAPA. O CAPA deve ter que produzir os dados para poder fazer scout e apresentar isso como ferramenta para o feminino. Tá? Porque senão não dá, não tem como. Tá? Eu vi em vários sites, não tem. Não tem. Talvez FBref, SofaScore, esses que eu listo aqui, eles podem apresentar um volume aí de informação mais para frente, porque já tem alguma coisa lá. Tá? Não está totalmente zerado, tem alguma coisa em termos de futebol feminino, jogadoras do Brasil, você acha alguma informação, mas é muito pouco, não dá para fazer scout realmente. Mas então vamos lá. Das jogadoras que o Inter contratou, o Inter foi cirúrgico, vamos dizer. Ele contratou lateral esquerda porque precisava de uma. Contratou, na verdade, duas zagueiras altas, né? Uma zagueira já preparada, com experiência no profissional. Essa jogadora passou por seleção sub-17, sub-20. Em 2013 a 2016 ela passa por essa base aí de seleção brasileira. Depois ela chega no Cruzeiro e joga algumas temporadas no Cruzeiro. Tá? Ela foi atacante, agora é zagueira. Alta, forte, com bom passe, é considerado uma contratação aí. Eu considero, por essas características e pela experiência que ela tem, eu considero que é uma contratação, vamos dizer, vital para o Inter essa aqui, porque o Inter tinha uma dificuldade ali na zaga. Tá? O Inter tinha uma zagueira de 1,63 m, que é a Sorriso. E o que está acontecendo no futebol feminino? Tá? Não as equipes menores, mas as equipes maiores. Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio. Esses clubes aí que têm uma condição melhor, uma estrutura melhor a oferecer, eles estão começando a conseguir captar jogadoras mais altas. Ou seja, aquela história das jogadoras serem tudo pequenininha, sabe? A Luizinha com a Zezinha, com a Huguinha, tudo jogadora de 1,50 m, isso não tem mais. Não tem mais porque você já tem algumas zagueiras altas, goleira de boa estatura e até atacante de boa estatura. Então, no feminino já está aparecendo algumas jogadoras acima de 1,70 m. Tá? Isso vai continuar. Quanto mais jogadoras altas aparecerem, até os clubes menores que têm uma menor capacidade de investimento ou que investem menos no feminino vão poder contar com algumas jogadoras assim. Tá? Então, com o passar do tempo, dificulta. Se essa zagueira enfrentasse times aí de antigamente, logo ali de 2016, 2017, tudo bem, ela poderia enfrentar só atacantes baixinhos, aí não teria tanto problema. Mas a questão é que ela, em termos de altura, a nossa zagueira Sorriso já está para trás.
Ela já está para trás, já tem várias jogadoras aí do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, que jogam na frente e que são maiores do que ela. Então é uma dificuldade. Né? Como que ela com 1,63 vai marcar, vai fazer uma marcação com bola alta e vai conseguir lidar com uma jogadora de 1,75 ou 1,73? Como que ela vai fazer? Né? Complicado. Então o Inter precisava e buscou duas zagueiras. Uma está no sub-18, quer dizer, sub-20, desculpa, sub-20. Uma está no sub-20, que é a Keuley, o Inter buscou lá no Amazonas. Tá? O Inter faz uma prospecção pelo Brasil todo, inclusive no Uruguai. Chegou a buscar jogadoras no Uruguai. Gosto disso, desse olhar amplo, desse garimpo de jogadoras. Então o Inter buscou uma zagueira de boa estatura, jovem, 18 anos, lá do Amazonas. Ela veio para o Inter e vai para o sub-20. Tá? Não é considerada pronta ainda para o futebol profissional. Torço por ela, tomara que ela fique pronta e que ela possa nos ajudar. Mas o Inter trouxe a Tamires, tá? A Tamires, essa jogadora já é profissional. A Tamires, ela tem 24 anos, 1,81 m, e ela passou por seleção de base, sub-17, sub-20, já falei, e ela tem experiência no profissional com o Cruzeiro. Tá? A Capelinha, tá? Eu falei rapidamente no outro vídeo, essa jogadora tem 62 jogos pelo Cruzeiro. Tá? Pode não parecer muito, tá? Porque a gente tem como referência o masculino, mas como é feminino, e elas têm um calendário menos preenchido, menos jogos, portanto, 62 jogos é bastante, tá? Para essa jogadora aqui. E realmente ela tem mais de uma temporada pelo Cruzeiro, e ela é considerada uma jogadora importante, aí, bola longa, defesa, desarme e chutes de fora da área, então acaba sendo, vamos dizer, importante, inclusive nessa posição de volante ali. Eu vi que algumas jogadoras do Internacional, elas não arriscavam muito de longe, então ela pode estar dando aí um complemento importante. A Duda, essa eu considero uma grande contratação, tenho uma expectativa alta com relação a essa jogadora, porque ela passou por seleção sub-20, seleção brasileira sub-20, e foi convocada para a principal no ano de 2020. Tá? É uma camisa 10, então você imagina uma jogadora de qualidade técnica, desenvolvida, para passes, para articulação, para achar jogadoras na frente, para bater de fora da área, para finalizar. Uma jogadora que vai ter que agredir, vai ter que entrar na área e vai ter que articular. Então, como chegou à seleção brasileira, então a gente tem uma expectativa muito boa em relação à Duda. Ela é bem novinha, tá? Ela tem 20 anos já recém, mas começou cedo no futebol. Começou já com 17 anos, ela já estava em clube, tá? Ela começou no América Mineiro, essa jogadora Duda. E agora, ela teve temporada no Cruzeiro e agora está no Internacional, a Duda. Tem a Mai, essa jogadora também eu acho que vai acrescentar para o Inter. É uma jogadora que tem números bem interessantes, tá? Ela tem uma carreira já, um currículo extenso, passou por várias equipes e ela chegou a jogar em Portugal no Benfica. Tá? O Benfica ele faz isso no futebol feminino aqui do Brasil, ele vai selecionando algumas jogadoras que se destacam, pinça, vai lá, contrata e leva para o Benfica. O Benfica tem várias jogadoras brasileiras lá. Só que o que acontece? Aqui ela tem 22 gols e 26 jogos, tá? Impressionante, dá quase um gol por jogo. Só que nós temos que levar em conta o seguinte: quando o Benfica joga com times portugueses, ou seja, quando é um torneio nacional de futebol feminino profissional, o Benfica atropela as outras equipes. Ele ganha de 10, 12, 15, tá? Porque o nível é diferente, o Benfica é bem melhor. Isso não acontece quando o Benfica vai jogar contra equipes inglesas, equipes de outros países, da Alemanha, Espanha, já complica. O Benfica já não é superior quando vai jogar com essas equipes. Tá? Então, tanto que nas últimas competições europeias, né, entre os países, quem ganhou foi uma equipe inglesa, tá? O Chelsea. Então, a marca chama atenção, impressiona, mas a gente tem que ter essa ressalva que foi
isso aqui deve ter sido muito em função da grande diferença que existe do Benfica em relação às outras equipes no futebol português. As jogadoras realmente desandam a fazer gols. Lá tem outra jogadora, a Geise, que é uma jogadora que é convocada para a seleção brasileira. Ela também faz muitos gols lá. Chegou a ter uma média até de mais de um gol por jogo, em média, a Geise. Tá? Mas aí eu fui ver as partidas, realmente ela faz às vezes 3, 4 gols num jogo, mas contra equipes portuguesas. Tá? Então fica essa ressalva aí. E o último clube em que a Mai jogou foi o Grêmio, em 2021. E ela tem 17 jogos, tem 8 gols e 1 assistência. Ou seja, eu consegui algum dado. Esse dado aqui que eu consegui foi no gol.com.br e eu também peguei na página principal do Internacional. Tá? Senão eu não conseguiria nada em relação a essa jogadora. Isso aqui é scout? Não, está muito longe de ser um scout. Falta muita coisa para servir como scout, mas pelo menos dá uma ideia. Tá? Jogadora do meio para frente, às vezes é referida como atacante, às vezes é referida como meio. Tá? Pelas características, ela é uma meia que ataca, que entra dentro da área, pisa dentro da área, faz gols. O Internacional, no último ano que passou, no Campeonato Brasileiro, o Inter jogou sem centroavante. Tá? O Inter tinha a Bianca Brasil como jogadora de referência ali na frente, jogando mais centralizada, que tinha movimentação, abria, mas ela era uma finalizadora, era a nossa centroavante. Porém, o Inter perdeu essa jogadora, ela foi para o Santos, e o Inter não trouxe uma jogadora para substituir essa. Não veio. O Inter jogou sem centroavante. O Inter povoou mais o seu meio campo, e as meias, como a Rafa Travalão, Mariana Pires e a Jenny, elas tinham que se lançar, e uma dessas jogadoras tinha que atacar o espaço, entrar dentro da área para finalizar, porque o Inter conseguiria construir jogadas e tem que ter alguém para finalizar. Então o Inter jogava sem centroavante. Não sei se agora vai jogar sem centroavante, eu acredito que sim, acredito que essa Mai vai jogar, vai ser titular, pela bagagem que ela tem. E as outras atacantes que o Inter tem são ou jogadoras de lado, mas jogadoras centralizadas, com experiência, né? O Inter não tem. O Inter tem a Milene, tá? Que passou por futebol paulista, Corinthians. O Inter tem a Lelê. São essas as experientes. As centroavantes que o Inter tem são jogadoras bem novas. Então talvez jogue com a Milene na frente, Lelê, e a Mai, que vai ser uma meia que vai chegar na área e vai atacar o espaço. Talvez o Inter jogue de novo sem centroavante. Tá? Mas achei interessante o seguinte, ó, a Fabi Simões, que o Inter utilizava no ataque, tá? Nas últimas 3 temporadas o Inter utilizou essa jogadora na frente. Agora, no site do Internacional, se você for olhar, agora ela está sendo referida como lateral, que é a posição de origem dela. Talvez o Inter esteja fazendo aí uma volta lateral. Sabe, a questão de pegar o jogador e a volta para a tua posição de origem, que é a que tu tem mais familiaridade, onde tu jogou mais tempo, volta para a posição de origem, porque agora eu tenho atacantes para te substituir. Agora eu tenho a Milene, que é goleadora, experiente. Eu tenho a Lelê, que foi o melhor atacante do futebol brasileiro em 2020, que joga pelo lado também. E eu tenho a Mai, que é uma meia atacante que também sabe fazer gols. Boa finalizadora, eu posso jogar com ela. Tu pode voltar para a lateral. Até porque na lateral direita a gente perdeu a Leide, que é uma jogadora experiente, uma lateral, foi para o Atlético Mineiro. Tá? Isso acontece, tá, pessoal? Quando você tem uma jogadora de bom nível, experiente, o que acontece? Tem uma caça aí dos clubes, uma disputa para ver quem vai ficar com a jogadora. Porque como elas têm contrato só de 1 ano por temporada, termina a temporada, outros clubes interessados em reforçar, eles chegam e tentam levar a jogadora. É a jogadora, ó, eu tenho um contrato com um salário melhor. Vocês querem cobrir? Não querem? Se o Inter chegou, ó, nós não vamos poder cobrir essa oferta que tu recebeu do Atlético. Não tem como. Tá acima do nosso teto, ela vai para o Atlético e o Inter fica sem essa jogadora. É o que deve ter acontecido. Tá? Então essa jogadora do Inter já foi para o Atlético, não sei o que houve com as outras, não tem registro ainda, para onde essas outras jogadoras que saíram do Inter foram, né? A Rafa Travalão, a Mariana Pires, enfim, esses jogadores saíram, a Vivi, goleira que saiu, provavelmente vai fechar com outro clube. Então pessoal, sobre o futebol feminino é isso.
Tá? Até a próxima, obrigado. E dá like, compartilha, considera se inscrever no canal e comenta. Tá? Até a próxima.